Fala, meus amores, tudo bem com vocês? Meu nome é Mariana, sejam muito bem-vindos ao Samari. Hoje eu vou trazer o caso da Larissa Rodrigues. Antes de começar, eu já aviso que é um caso super recente e as investigações ainda estão acontecendo, apesar de já terem 2 suspeitos detidos. É um caso de possível feminicídio e envenenamento, então se você é mais sensível a esse tipo de conteúdo, é melhor parar de assistir esse vídeo. Vai lá no meu canal que eu tenho outros casos que podem ser mais tranquilos para você. Bom, recado dado, vamos lá. Larissa Rodrigues era uma jovem de 37 anos, professora de pilates e casada com o médico ortopedista Luiz Antônio Garnica, de 38 anos. Morava em um apartamento no bairro Jardim Botânico, na zona sul da cidade de Ribeirão Preto. Estavam juntos desde 2014 e não tinham filhos, apenas um cachorrinho. Luiz e Larissa se conheceram na academia e durante os 11 anos juntos estava tudo bem. Inclusive, Luiz, segundo algumas testemunhas, sempre postava foto dos dois juntos, com declarações apaixonadas, frequentavam juntos eventos sociais e treinos de musculação na academia, fora viagens que sempre compartilhavam fotos em ambas as redes sociais. Porém, pessoalmente, os amigos mais próximos de Larissa disseram que Luiz gostava de fazer brincadeiras, muitas vezes desagradáveis com Larissa, como insinuar que ela não era inteligente o suficiente, sempre tentando diminuí-la na frente dos outros. Foi em março desse ano quando Luiz chega em casa pela manhã, após voltar de um plantão do hospital, e encontra sua esposa morta. Larissa era jovem e não tinha doenças, e levava uma vida saudável, e por isso seu corpo foi exumado, onde foi feito um exame toxicológico, sendo concluído que a causa de sua morte havia sido por envenenamento com chumbinho. O veneno teria sido administrado em pequenas doses ao longo da semana. Larissa havia relatado para uma amiga, em uma conversa por mensagem no celular, que toda vez que a sua sogra ia até a sua casa, ela passava mal. Tinha diarreia e vômito. E até chegou a brincar que devia ser pela energia negativa da senhora. Larissa ainda havia desabafado com a sua amiga que, apesar de tudo que estava passando com Luiz, pelo menos ele e sua mãe estavam ajudando, já que estava há dias se sentindo mal. A sua sogra se chama Elizabeth Arrabassad, 67 anos. Foi descoberto ainda que a sua sogra, nessas visitas, sempre levava alguma coisa para Larissa comer. E um dia antes, Elizabeth teria ligado para Larissa dizendo que estava triste e se não poderia passar na casa dela para conversarem. Larissa permitiu que a sua sogra então fosse visitá-la no dia de sua morte. Foi identificado ainda que sua sogra, algumas semanas atrás, perguntou a uma de suas amigas, que é proprietária de uma fazenda, se ela teria chumbinho. Segundo o delegado, Elizabeth teria ainda perguntado onde poderia comprar o produto, quando a sua amiga disse que não tinha o veneno. Elizabeth havia conseguido comprar o chumbinho 15 dias antes da morte de Larissa. Mas por que uma senhora, tendo Larissa como nora, faria uma monstruosidade como essa? E é aqui que vem a história chocante. Luiz Antônio estava tendo um relacionamento extraconjugal e Larissa não só sabia, como havia pedido o divórcio um dia antes de seu assassinato. A sua sogra, inclusive, usou esse argumento para pedir que fosse até a casa de Larissa para conversarem. A história contada pelos suspeitos foi de que Elizabeth foi apenas fazer uma visita à nora e Luiz, ao chegar pela manhã, teria encontrado Larissa no banheiro, caída e desmaiada. Ele alegou que teria colocado Larissa na cama e que teria tentado dar os primeiros socorros por 30 minutos. E quando viu que não teria sucesso sozinho, ligou para sua mãe e em seguida teria chamado por ajuda médica, ligando para o SAMU. E aqui me lembrou muito o caso dos Nardoni, quando a Isabela é jogada do apartamento deles na zona norte de São Paulo, e a primeira ligação que o Nardoni faz é pro seu pai, ao invés de chamar uma ambulância. É bem estranho, né? Você não pensar automaticamente em socorrer a pessoa. E essa fala dele de ter ficado 30 minutos tentando ajudar a Larissa é logo desbancada. Porque primeiro, entre o trajeto que ele faz quando chega em casa até a primeira ligação, que seria para sua mãe, o tempo estimado não dá nem 15 minutos. E segundo, quando a ajuda chega, fala que devido à rigidez do corpo, Larissa já estaria morta já há algumas horas. E Luiz, sendo médico, não teria notado isso? E ainda assim teria ficado ali 30 minutos tentando prestar ajuda? Aí você pode falar, Mariana, a pessoa não quer acreditar, devia estar na adrenalina do momento, ele era médico ortopedista e blá blá blá. Ok. Porém, quando a ajuda chega para realizar o resgate, eles sentem um cheiro muito forte de limpeza no ar, como se o apartamento tivesse sido acabado de ser limpo, o que de fato Luiz afirma ter sido, pois segundo ele, seu cachorro havia feito cocô e na correria ele havia pisado e sujado a casa toda. Claro, porque a sua mulher está precisando de ajuda ou já está morta e você vai se preocupar em limpar a casa, né? Porque, ai meu Deus, os socorristas estão vindo aqui salvar minha mulher, o que eles vão pensar?
passasse e ver a casa suja de bosta. Ah, por favor, né? Tudo muito estranho. Bom, segundo Luiz, ele chamou o SAMU e quando chegaram, informaram que ela já estava morta. As investigações então começaram, onde foi identificado que Luiz estava com a sua amante um dia antes e não dando plantão, como ele havia falado para Larissa. Ele teria ido ao cinema com a sua namorada e inclusive tirado fotos, como se Luiz quisesse ter um álibi para sua história. E aqui eu lembro novamente de outro caso criminal, que foi o da Susana Richthofen, quando ela e o namorado vão ao motel horas depois do crime para tentar criar um álibi. E, inclusive, eles apresentam para a polícia depois o comprovante para provar que eles estiveram lá no motel. Bom, e como Luiz estava com a sua namorada, ela ainda não foi presa, porém ela é alvo de investigações para entender se ela fazia parte do plano mesmo ou se sabia o que estaria prestes a acontecer. Precisaram ainda investigar a Larissa para descartar um possível autoextermínio, já que ela passava por um momento muito difícil. Viram em diversas conversas que ela teve com uma prima, onde dizia estar muito chateada. Larissa havia perdido sua mãe no final de 2024 e estava em um profundo luto. Em janeiro, Luiz vai para São Paulo para estudar, quando conheceu a sua amante. E, gente, eu vou me referir sempre como amante, pois eu não localizei o nome dela. E como ela ainda está sendo investigada, eu acho melhor a gente aguardar maiores detalhes para falarmos mais sobre ela. Com a ida de Luiz para São Paulo, Larissa começa a desconfiar, pois segundo ela, ele não estava mais tendo o mesmo cuidado que sempre teve com o relacionamento. E no Dia das Mulheres, ele afirmou que iria dar um plantão e que não teria desejado nem feliz Dia das Mulheres para ela, o que teria deixado muito triste. Um dia, Larissa foi até o carro de Luiz pegar algo e encontrou uma caixa com brinquedos eróticos e rolhas de vinhos com datas escrito à mão. Algo super romântico que alguns casais fazem para guardar de recordação. Larissa ficou arrasada. Ela então começa a prestar mais atenção nas coisas que Luiz falava para ela. E teve um final de semana que ele avisou que precisaria ir até São Paulo e que ao tentar ligar para ele, fazer uma chamada de vídeo, que ele não teria atendido. Dias depois, já muito desconfiada, teria encontrado o endereço da possível amante e teria ficado na porta da casa dela, esperando eles voltarem de viagem. Em seu desespero, ela filma seu marido deixando essa mulher na porta da casa dela e indo embora. E ao confrontar o Luiz com essa prova, ele teria negado tudo e a chamado de louca. Quem contou tudo isso para a polícia foi a prima de Larissa, que era sua confidente. Quando Luiz não pôde mais negar o que estava acontecendo, ele acaba confirmando as suspeitas de Larissa. E através de uma conversa pelo celular, ela afirma para ele que ainda o ama, porém ele não muda e que ela não consegue mais viver assim. E a forma que ela fala, até parece que esse não foi o primeiro caso extraconjugal que ele teve. Larissa então pede para acionarem o advogado já no dia seguinte, para assim darem entrada no divórcio. Mas teria sido esse o real motivo para sua morte? Se Luiz já estava feliz em outro relacionamento, por que não aceitou o divórcio? E por que a sua mãe se envolveria nesse caso, sendo a executadora do crime? Tudo isso está sendo investigado para descobrirem a real motivação do crime. A amante de Luiz recebeu o mandado de busca e apreensão, e quando conseguiram localizá-la, ela estava no apartamento de Luiz, com a desculpa de que estava ali para dar comida ao cachorro. Tudo se agravou ainda mais, pois ao levantarem os últimos acontecimentos da família de Luiz, descobriram que ele tinha uma irmã chamada Natália Garnica, de 42 anos, que havia morrido apenas um mês antes de Larissa, em fevereiro de 2025. E o que mais assombrou esse caso foi de que Natália morreu sentindo os mesmos sintomas de Larissa. Agora a polícia conseguiu uma autorização para que o seu corpo seja exumado, para terem certeza de que ela também não tenha sido envenenada, já que é bem estranho que uma mulher tão jovem tenha morrido, segundo o seu laudo, de causas naturais. O delegado afirma que a motivação do crime de Larissa ainda não pode ser revelada e que as autoridades trabalham para analisar os materiais presentes em computadores e celulares apreendidos. O médico foi detido enquanto trabalhava em um consultório em Ribeirão Preto. A mãe dele foi presa no Jardim Irajá. São tantas camadas para a gente falar sobre esse caso. Como uma pessoa consegue tirar a vida de outra? Ainda mais sendo essa pessoa alguém com que você passou uma década. Ele sabia da dor da perda da mãe dela e não pensou na dor que causaria ao pai de Larissa, que em menos de um ano perderia a esposa e a filha. E tudo isso por quê? Porque não aceitou o divórcio, mesmo já estando em outro relacionamento? Por dinheiro? Será que eram casados em comunhão de bem e ele não queria abrir mão da metade? A gente pode ficar aqui horas pensando no que levaria uma pessoa a cometer um crime tão bárbaro quanto esse. Mas na real, nós não vamos saber, porque nós nunca vamos conseguir entender alguém que é capaz de algo assim. Bom, pessoal, esse foi o caso de hoje. Tendo novas atualizações, eu trago aqui para vocês. Obrigada para você que ficou até o final. Até a próxima. Tchau.